Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que, olha, pode mudar tudo. Sua fé é sua fortuna, do Neville Goddard. A ideia aqui é simples. Vamos extrair a essência, a mensagem mais poderosa desse livro, que propõe uma virada de chave total na nossa percepção sobre nós mesmos e o mundo. Então, vamos lá, sem enrolação. Para começar, já vamos direto para o centro da filosofia do Goddard com essa pergunta aqui que é para chacoalhar a gente. Pensa só, e se tudo, absolutamente tudo que a gente experimenta na vida fosse só um reflexo, tipo uma projeção do que está rolando aí dentro da nossa própria consciência? É uma ideia, uau, poderosa, né? E é a base de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Essa pergunta já nos joga de cara na primeira grande ideia do livro, que é a seguinte: a consciência não está só ali, olhando a realidade acontecer. Não, ela é a própria realidade. O que o Goddard diz é que a consciência é, na verdade, a força criadora por trás de tudo no universo. É o fundamento, o tijolo de tudo que existe. Agora, olha que interessante o jeito que o Goddard usa passagens como essa. Para ele, esse eu sou, que está aí, não é um Deus lá longe, em algum lugar distante. Não, não. É a sua própria consciência de que você existe. É o poder divino que mora dentro de cada um de nós. E o caminho para acessar esse poder? Aquietar a mente. Então, para ficar bem claro, o Goddard redefine o que é Deus. Ele basicamente pega o poder que a gente costuma colocar numa figura externa e, traz para dentro de cada um. Deus não é algo que se busca lá fora, é a própria consciência de existir, sabe? É o eu sou que dá vida a todo mundo. E aí a consequência lógica disso tudo é o que está aqui. Se a consciência é esse poder todo, o poder criador, então o mundo aqui fora, as circunstâncias, os relacionamentos, a saúde, tudo, é só a nossa consciência interna se tornando visível. É isso. O mundo é um espelho. Ok, então o mundo é um espelho da nossa consciência. Entendido. Mas como é que esse poder interno funciona na prática? Como é que esse eu sou realmente cria a nossa realidade? É isso que a gente vai ver agora. Olha, essa comparação aqui é sensacional, porque mostra a diferença fundamental. Quando a gente fala eu vou ser rico ou um dia eu serei feliz, a gente está, na verdade, afirmando que não é rico nem feliz agora. A gente está jogando o poder lá para frente. A grande virada de chave é mudar a consciência para eu sou rico, eu sou feliz. É reivindicar esse poder agora, sentir que já é real, no presente. E o jeito que o Goddard interpreta essas palavras é de arrepiar. A consciência, o eu sou, é a única porta. A única. É por ela que qualquer coisa que a gente queira manifestar tem que passar para entrar na nossa vida. Não tem outro jeito, não tem atalho. Tudo, absolutamente tudo que se deseja precisa primeiro ser aceito como verdade lá dentro, na nossa consciência. Essa aqui é uma daquelas ideias que viram o nosso pensamento convencional de ponta cabeça. A gente está acostumado a achar que são os acontecimentos lá de fora que moldam quem a gente é, certo? Pois é, o Goddard diz que é exatamente o contrário. A vida só materializa aquilo que a gente acredita ser. Se a ideia sobre nós mesmos muda, o mundo lá fora não tem outra escolha. Ele é obrigado a mudar junto para combinar. Beleza, até aqui a gente entendeu o quê? A consciência é a realidade. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Como? Como é que se usa esse poder todo de propósito? O Goddard apresenta um mecanismo bem claro para isso: o sentimento. Sentir que o desejo já é real. E aqui está o passo a passo, que ele chama de lei da assunção. Passo 1, por um momento esquece o que os seus sentidos estão te dizendo sobre a sua vida agora. Só ignora. Passo 2, decida com toda clareza o que é que se quer ser ou ter. Passo 3, esse aqui é o mais importante de todos. Sinta. Como seria se o seu desejo já fosse realidade? Qual é a sensação? Entra nesse sentimento e fica lá. E o passo 4, se mantenha fiel a essa nova consciência, esse novo sentimento, não importa o que o mundo lá fora esteja mostrando. E de novo, olha só o Goddard usando uma passagem para reforçar a ideia dele. Presta atenção na ordem das coisas. Primeiro é ter a fé de que já recebeu. O sentimento de posse vem antes da coisa aparecer no mundo físico. Fé, para ele, não é ficar esperando. É aceitar que já é seu aqui e agora. Certo, agora vamos para o que interessa de verdade, né? Como é que a gente pega tudo isso e aplica na vida real? Como essa lei funciona no nosso dia a dia, tanto na carreira quanto na vida pessoal? Aqui a gente tem uns exemplos bem concretos. Pensa na carreira. Ao invés de ficar só na expectativa pela promoção, a ideia é já se sentir como o líder que se quer ser, assumir essa postura, esse sentimento agora.
Para saúde e bem-estar, a mesma coisa. Em vez de ficar lutando contra um problema, o foco muda para assumir a consciência de que já se é saudável. E o princípio se aplica para tudo. Relacionamentos, finanças. O segredo é cultivar o sentimento do resultado que se quer, em vez de focar no que está faltando. Essa analogia, que vem lá do livro de Números, é simplesmente perfeita. Os nossos problemas, os gigantes da nossa vida, eles só parecem enormes porque, antes de mais nada, a gente se vê como gafanhotos. É a percepção que temos de nós mesmos que define o tamanho dos nossos desafios. Se a gente muda a nossa autoimagem, os gigantes, eles encolhem. Bom, e todas essas ideias, quando a gente junta tudo, levam a uma conclusão que é inevitável e que resume a mensagem final do livro, que é uma mensagem de poder e de responsabilidade. Nós somos os únicos criadores da nossa realidade. E essa aqui é a metáfora final, a que fecha tudo. Tentar mudar o mundo lá fora na marra é a mesma coisa que tentar mudar o reflexo quebrando o espelho. Não funciona, é inútil. O trabalho, gente, é todo interno. Mude quem está na frente do espelho e o reflexo, bom, ele muda na hora, automaticamente. E chegamos ao ponto final, a frase que resume essa filosofia inteira. A causa de tudo e a solução para tudo na nossa vida estão num único lugar, a nossa própria consciência. A fé nesse poder do eu sou é de verdade a nossa maior fortuna. Todo esse roteiro e a apresentação que acabamos de acompanhar foram uma criação aqui do Terceiro Cérebro. Sabe, este canal foi feito pensando em quem, assim como a gente, busca sempre expandir a mente. Se esse conteúdo fez sentido, se agregou alguma coisa, o apoio de quem nos acompanha é fundamental. Curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente. E, claro, para quem chegou até aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscrever no canal é, sem dúvida, o maior incentivo que a gente pode receber para continuar trazendo materiais como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!